E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso De Olho no Mapa de hoje, a gente vai estudar a natureza americana. Vamos ver alguns fatores, alguns aspectos físicos do nosso continente. Vamos agora estudar o clima e o relevo da América. Vejam como vai funcionar. Eu gosto sempre de dizer uma frase que nos ajuda a entender um pouco essa relação entre clima e vegetação. A vegetação nada mais é do que a cara do clima, é o rosto do clima, é a expressão do clima. Por que eu digo isso? Porque se o ambiente é frio, como que vai ter vegetação? Não vai, senão ela vai congelar. Ou se tiver, ela vai ser muito rala. Já se for um ambiente muito quente, chuvoso, o que vai acontecer? A gente vai ter uma vegetação muito densa, com árvores, com uma floresta. Observando a vegetação, a gente consegue também chegar à classificação climática. Vamos dividir o nosso continente em vários climas e também comentar um pouco sobre a vegetação dessas áreas. Primeiro ponto, temos aí essa área em branco no norte do Canadá e também na Groenlândia. Essa área aí tem o clima predominantemente polar. A foto que vocês veem aí é de uma cidade na Groenlândia. A vegetação dessa área é a tundra. O que é a tundra, professor? A tundra é uma vegetação rasteira composta principalmente por líquens e espécies gramíneas. Perceba que mesmo aqui na área das casas, a gente tem pouquíssima vegetação. Mas professor, as pessoas podem ter retirado essa cobertura vegetal para construir suas casas. Verdade, procede essa justificativa. Mas vamos analisar aqui, mais próximo à base das montanhas. Ou mesmo nas montanhas. Vejam que Machu Picchu tem vegetação. Aqui, não. Por quê? Por conta dessa área estar já dentro do Círculo Polar Ártico. Então, no máximo que a gente tem é a tundra, essa vegetação rasteira, que logo congela quando a gente tem um inverno em que tudo isso fica coberto de neve. Além da tundra, o clima polar também pode ter a vegetação inexistente, sendo então a situação de gelo eterno, onde a gente tem o solo permanentemente coberto por gelo ou por neve. Próximo ponto é o 2, ainda do norte do nosso continente. Temos aí uma área de clima temperado frio continental. Veja bem, ele é temperado porque ele está na zona temperada norte do planeta. Ele está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Só que ele está muito mais próximo ao Círculo Polar Ártico, então ele vai ter a tendência de ser temperado, mas ser um pouco mais frio. A gente vai ver que isso acontece também nessa área vermelha aqui do Brasil, só que em outro contexto. Nessa área 2, a gente tem o seguinte: clima temperado frio continental e a vegetação da taiga ou floresta de coníferas, que é essa vegetação aqui, de pinheiros, pode ser chamada de taiga ou floresta de coníferas. Nós temos aqui um clima frio, mas um clima que permite ainda o surgimento de espécies arbustivas e de espécies arbóreas, ou seja, de arbustos e de árvores. Só que essas árvores precisam ter folhas adaptadas a esse clima muito frio. Temos então aqui no pinheiro, na árvore de Natal, as folhas aciculifoliadas, ou seja, em formato de agulha, as folhas fininhas que conseguem suportar temperaturas mais extremas. O próximo tipo de clima e também de vegetação está nessa área representada pelo número 3. Mas temos aí a área em roxo e temos a área em verde. Pois bem, esse é o clima temperado clássico. Entretanto, existe o clima temperado continental e o clima temperado oceânico. Qual é a diferença? O clima temperado continental, por estar mais para o interior do continente, é um pouco mais seco, enquanto que o clima oceânico é um pouco mais úmido. A gente vê aí na nossa imagem Toronto, no Canadá. Veja que a vegetação dessa área é a floresta temperada caducifólia. Por excelência, a vegetação predominante na área temperada é a floresta da área temperada. E o termo caducifólia vem de folha e caduce de caduca, que cai. Portanto, são folhas que caem. Portanto, a gente tem aqui o outono, a ponto da gente ver algumas árvores carecas, algumas árvores sem folhas, apenas com os galhos. Isso acontece porque no período frio, vocês sabem, essas folhas poderiam congelar por conta da neve. Essa área, a área de clima temperado, ela tem invernos frios e rigorosos. Não tanto como as áreas polares, mas tem invernos frios
com a ocorrência de nevascas. Inclusive, a bandeira do Canadá tem uma folha símbolo. Essa folha faz parte da floresta temperada caducifólia. Se a gente vem aqui para o litoral dos Estados Unidos, a área que hoje está densamente ocupada pela urbanização e pela agricultura mecanizada, havendo, portanto, pequenas reservas da floresta temperada caducifólia, a gente vai ter ainda o interior dos Estados Unidos e o sul do Canadá, que apresentarão a variação de vegetação associada ao temperado continental, ou seja, um clima um pouco mais seco do que o oceano, que é um pouco mais úmido. Vamos ver como é essa área 3? Essa área 3 é onde a gente vai ter o clima temperado continental e a vegetação predominante serão as pradarias. O que são as pradarias? São campos, é uma vegetação gramínea, geralmente em áreas de planícies ou no máximo de coxilhas, que são essas pequenas elevações que a gente vê aí na imagem, onde estão as vaquinhas pastando. Lá no sul do Canadá, as pradarias são chamadas de prairies ao desenvolvimento da atividade agropecuária, com a pecuária de gado, como vemos aí na imagem, e com o cultivo de cereais. O solo da área das pradarias é muito fértil. Então temos, por exemplo, o cultivo de trigo, o que acontece também aqui na América do Sul. Ambos, entretanto, podem ser chamados por pradarias, que é o termo mais amplo. Prairies é um termo mais localizado, associado ao sul do Canadá, e pampas ao sul do Brasil e parte do Uruguai, parte da Argentina. Percebam que essa variação de clima entre continental e oceânico faz parte dos fatores do clima, maritimidade e continentalidade. Maritimidade, áreas mais úmidas por conta da proximidade ao oceano. Continentalidade, áreas mais secas por conta da sua posição no interior dos continentes. Isso também vai acontecer nas áreas de clima tropical, como vou explicar para vocês mais adiante. Temos agora o número 4, representado pela cor roxo claro. Esse número 4 é o clima tropical por excelência, e a gente vai ter também aquela mesma situação que a gente viu com o clima temperado. O tropical litorâneo, mais próximo do litoral, e o tropical continental, mais para o interior. Nós temos aí uma imagem do vulcão Arenal na Costa Rica, bem aqui ó, na parte central da América Central. E aí percebam que toda essa área da América Central, por estar ligada a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico, ela vai ter predominantemente o clima tropical litorâneo, o que vai possibilitar a formação de espécies arbóreas, de árvores, da famosa floresta tropical, que temos aí representada ao lado do vulcão Arenal. Lembremos, esse vulcão é mais uma das representações daquela extensa cadeia montanhosa que está aqui, ó, em toda a costa oeste do continente americano. Já quando a gente vai observar o Brasil, o clima tropical litorâneo vai ter a sua representação principalmente aqui ó, na costa leste do Brasil, na área de contato com o Oceano Atlântico. Teremos, portanto, que vegetação? Que vegetação? Qual é o nome dela aqui? Quem disse Mata Atlântica, acertou. A Mata Atlântica é uma floresta tropical, é uma floresta que está ó, na latitude entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Portanto, floresta tropical. Também uma unidade natural formada por espécies arbóreas, por árvores. É uma área bastante quente e úmida do nosso planeta. Mas, como eu disse para vocês, temos ó, lá no interior desta área a predominância do clima tropical continental. Como a gente viu o temperado continental e o temperado oceânico, existe também o tropical continental e o tropical litorâneo. No tropical continental, a gente vai ter áreas mais secas do que as áreas litorâneas. Portanto, teremos ora espécies arbustivas e arbóreas, ora espécies herbáceas e gramíneas, espécies mais rasteiras. O nosso cerrado brasileiro é um grande exemplo da vegetação associada ao clima tropical continental. Perceba, árvores retorcidas e alguns arbustos. E perceba também que o cerrado é um bioma que está extremamente degradado no nosso país. Nessa imagem a gente consegue perceber que houve desmatamento, houve retirada de solo
de que há lá ao fundo, ó, uma plantação de eucalipto. O eucalipto não é originário do Cerrado. Muito bem, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Vocês vão continuar assistindo ela no próximo vídeo, em que a gente vai ver o que será que está representado aqui, ó, nessa área em verde escuro. Veja que é uma área muito grande. E aí, curtiu? Espero que você tenha gostado da aula até aqui.